Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aqui retomar a aula que a gente não conseguiu sobre produto cartesiano, tá? Isso tá lá na página 141, a gente vai trabalhar até a página 145, tá bom? Bom, o que é o produto cartesiano? Antes da gente falar especificamente sobre ele, vamos só fazer uma pequena revisão sobre os eixos coordenados, sobre o plano cartesiano. A gente viu que esse eixo aqui, o eixo X, ele é chamado de abscissa, e a gente viu que esse eixo Y é chamado de ordenada, certo? Qualquer ponto que eu pegar aqui, nesses quadrantes, eu tenho um par ordenado, ou seja, um par de pontos. Um representante de X e um representante de Y. A gente viu, como eu acabei de falar, que esses quadros aqui, ó, esses planos, são chamados de quadrantes. Então, a gente tem aqui o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro e o quarto quadrante. E a gente viu o seguinte, que, ó, eu localizar um ponto aqui no plano cartesiano, dependendo do sinal que tem esse par ordenado, eu consigo localizar, dizer em qual quadrante ele está. Por exemplo, ó, se eu pegar um ponto qualquer, sendo 3 menos 2, por exemplo, eu tenho esse ponto aqui, esse par ordenado. Eu não vou localizar ele aqui no plano agora, eu quero saber de onde ele pertence, qual quadrante ele pertence. Ó, a gente sabe que a primeira sempre é a abscissa, é o X, e o segundo é sempre o Y. Então a gente tem que pensar o seguinte, ó, a abscissa é 3, ó, positivo, certo? Então o 3 está ao lado direito da origem, do zero. Então é qualquer um desses pontos aqui, ó, o 3 está aqui, beleza, localizei. O y está falando que é menos 2, então eu vou procurar na reta das ordenadas do y o número menos 2. O negativo está sempre abaixo do zero, que ele está aqui, ó, o número 2. Então, ó, se eu cruzar esses dois pontos, ó, se eu vier aqui do menos 3, eu parto do x primeiro e depois do y. Se eu cruzar os dois pontos, eu tenho esse daqui, ó, que é o par ordenado 3 menos 2. Ó, 3 menos 2. Logo, esse ponto aqui pertence a qual quadrante? Quarto quadrante. Eu não precisaria nem colocar ele aqui. Só pelo sinal eu consigo localizar em qual quadrante ele está, tá bom? Então isso é muito importante, vocês lembrarem que os quadrantes, eles têm os sinais aí, tá bom? Por exemplo, no primeiro quadrante, tanto o x quanto o y são positivos. No segundo quadrante, o x é negativo e o y é positivo sempre. No terceiro quadrante, ambos são negativos. E no quarto quadrante, x é positivo e y é negativo. Foi o que a gente acabou de ver. Bom, feita essa pequena revisão, tá, de como localizar os pontos aqui no plano cartesiano, a gente vai falar sobre o produto cartesiano agora. O que é esse produto cartesiano, pessoal? Bom, eu tenho dois conjuntos aí, certo? Um conjunto A, tá aqui, ó, que tem elementos 3, 4 e 5, e eu tenho um conjunto B de elementos 1 e 2. E eu quero representar o produto cartesiano entre eles. Eu faço dessa forma aqui, AXB, A vezes B. Se lê A cartesiano B. E eu quero saber qual é esse conjunto formado por esse produto aí. Então vamos fazer, ó, o que eu vou fazer? Gente, é muito fácil. A cartesiano B vai ser um conjunto. Que conjunto é esse? Bom, conjunto de pares ordenados formados quando eu combino cada elemento do A com cada elemento do B, um a um. Então, por exemplo, ó, o primeiro par ordenado vai ser o quê? Ó, o 3, que é o primeiro do A, vai com o primeiro do B. Então, formei o 3 e o 1. O segundo elemento, o segundo par ordenado, 3 e 2. Eu tenho que esgotar todas as possibilidades, tenho que combinar todos. Então, o 3 já foi com 1, agora o 3 com 2. 3, 2. Agora, o 3 já foi com os 2. Agora eu passo para o 4. 4, 1. 4, 2. Então, vocês já perceberam qual que é a lógica, né? Vou colocar aqui embaixo, tá, pessoal? A gente tem o que agora? O 4, o 5, 1, né? 5, 1. E o par ordenado 5, 2. Pronto. Isso daí é o conjunto do A cartesiano B, do produto cartesiano. São todos esses pares ordenados aqui. Nada mais do que isso, tá bom?
Então, eu consigo representá-lo assim, mas eu também consigo representar por meio do plano cartesiano, todos esses pares aqui, ó, é só pegar o x e o y, ó, todos esses aqui representam pares ordenados aqui no plano cartesiano. Então, eu posso localizar cada ponto desse aqui no meu plano, tá? E eu posso representar também por meio do diagrama de flechas, aquele diagrama de Venn que a gente já falou, mas a gente vai relembrar aqui. Então, eu tenho aqui, ó, eu não tenho dois conjuntos A e B, então, ó, representei o conjunto A, representei o conjunto B. Esse é o A e este é o B. Vou colocar todos os elementos que pertencem aqui, que estão contidos no conjunto A, que é o 3, o 4 e o 5. E no conjunto B eu tenho o 1 e o 2 apenas. Agora eu vou fazer o produto cartesiano entre eles, por meio de flechas. Como assim, professor? Ó, o 3 a gente não combinou com 1, 3, 1 é a mesma coisa. O 3 vou até o 1. Depois do 3 eu vou combinar com 2. Já foi. Agora o 4 com 1 e o 4 com 2. Depois o 5 com 1 e o 5 com 2. Tá certo? Esse daqui é o meu diagrama de Venn ou diagrama de flechas, tá? Cada combinação aqui 1 a 1. Ok, pessoal? Então, isso é o produto cartesiano, tá? Bom, pessoal, então, agora a gente vai ver o quê? Uma relação, um conceito de relação do produto cartesiano. Professor, que tipo de relação é essa? O que que isso significa? Ó, digamos aqui que a gente tem dois conjuntos novamente. O conjunto A de elementos 0 e 1 e o conjunto B tem 3 elementos, o 2, o 3 e o 7. Aí, olha só, eu quero saber, quando eu fizer o produto cartesiano entre A e B, ou seja, entre esses dois conjuntos aqui, eu vou ter um monte de pares ordenados, que a gente já viu, e a gente vai fazer isso. Eu quero saber, dentro desse conjunto, quais desses pares ordenados obedecem a essa regra aqui, y menos x igual a 2. Como a gente vai saber quais elementos, quais pares ordenados obedecem a essa regra dentro do produto cartesiano? Primeira coisa é fazer o produto cartesiano. Então, ó, vamos fazer A cartesiano B. Como é que eu faço isso aqui, professor? A cartesiano B. Combinar os elementos, certo? Ó, 0, o primeiro elemento do A, 0, 2, é um par ordenado. Qual outro par que a gente tem? 0, 3 e o 0, 7, certo? Já foi todos com 0. Agora vamos com o 1. A gente tem 1, 2, agora é só repetir. 1, 3 e temos o par 1, 7. Ok. Esgotou todas as possibilidades, todas as combinações. Beleza, professor. Isso aqui, então, é o produto cartesiano. Eu quero saber, dentro desses pares ordenados aqui, ó, quais deles obedecem a essa regra aqui. Aí, o que vocês precisam lembrar? Vocês precisam lembrar que a primeira coordenada aqui é sempre o meu x e a segunda é sempre o meu y, de todos os pares ordenados, tá? Ó, de todos eles. A minha primeira é sempre a minha abscissa e a segunda é a minha ordenada. Baseado nisso, a gente vai substituir os valores aqui e ver se a igualdade é verdadeira ou não, tá bom? Então, vamos fazer isso, ó. O primeiro par ordenado 0, 2, a gente vai substituir aqui. Então, o que a regra está falando? Ó, eu tenho que pegar o meu y e diminuir do meu x. Vamos lá. Quem é o y aqui no par ordenado 0, 2? O y é 2. Então, ó, 2 menos, segundo a regra, x. Quem é x? É 0. 0. Isso tem que ser igual a 2. Ok, vamos lá. Vamos ver se é certo. 2 menos 0 é quanto, pessoal? 2. E 2 é igual a 2? É, ok. Então, ó, o primeiro par ordenado obedece à regra. Beleza, ok. Então, você faz o quê? Coloca aí do lado. Ok, pertence. Vamos para o segundo par. Esse par ordenado aqui, 0, 3. O mesmo esquema, pessoal. O y, que é 3, tá certo? Menos o x. O x aqui é o quê? 0. Isso tem que ser igual a 2. É só você repetir a regra. 3 menos 0 é quanto? 3. Isso aqui é verdade, pessoal? 3 é igual a 2? Não, é diferente. Então, esse par ordenado não pertence. Descarta ele. Vamos para o terceiro par. O y é quanto aqui? 7. E o x é 0 também. Isso tem que ser igual a 2. 7 menos 0 é 7. Igual a 2. Isso é verdade? Não, é diferente. Então, descarta o par ordenado. Vamos para esse aqui agora. O par ordenado 1, 2. O y vale 2. Então, substituo. 2 menos, quem é x? É 1.
Isso tem que ser igual a 2. 2 menos 1 é 1. 1 é igual a 2, pessoal? Não, é diferente. Então, descarta esse par ordenado. Vamos para o outro aqui, ó. Esse 1, 3 aqui. O y é 3, menos o x é 1. Isso tem que ser igual a 2. 3 menos 1, 2. Isso é verdade? 2 é igual a 2? É. Opa. É verdade. Se é verdade, eu coloco um ok aqui do lado. Porque esse par ordenado obedece à regra. Vou fazer aqui embaixo, tá? O último par aqui, 1, 7. Bom, pela lógica a gente já sabe que não vai, né, pessoal? Y é 7, x é 1. Isso tem que ser igual a 2. 7 menos 1 é 6. 6 é igual a 2? Não, é diferente. Então, não pertence. Aí você fez tudo. Com o tempo, pessoal, só de bater o olho vocês vão saber se é ou não, porque é uma operação básica aqui de subtração. Você pega um menos o outro e vê se dá 2. Se não der, você já descarta. Se der, você dá um ok. E agora o que você vai fazer? Ó, pega os pares ordenados que obedeceram a regra. Foi o primeiro, 0, 2, certo? Então, ó, o 0, 2 e o par ordenado 1, 3, ó. É isso, 1, 3. O par ordenado 0, 2 e 1, 3 pertencem à regra, à relação R. Então, você faz o seguinte, ó. Esse conjunto aqui dos dois pares ordenados eu vou representar assim, ó. R é igual, é um conjunto. Qual é esse conjunto R da relação? 0, 2, só colocar os pares ordenados. 1, 3. Acabou. Esse R aqui é relação, regra, é o conjunto. Tá certo? Professor, posso representar assim? Sim, deve representar assim. Pode representar pelo diagrama também das setas? Pode representar pelo diagrama das setas. O que você vai fazer? Você vai fazer o diagrama do lado, ó, conjunto A, conjunto B, certo? Ó, você coloca aqui A e B, coloca os elementos dentro, então o conjunto A é 0 e 1, e o conjunto B é 2, 3 e 7. 2, 3 e 7. E vai fazer a mesma coisa, ó. Você já fez o produto cartesiano, mas agora eu só quero representar os dois aqui da relação, certo? Então, ó, vou pegar aqui, quais são os conjuntos? O 0 e o 2, ó, 0, 2 e o 1, 3, 1, 3. Pronto, acabou. Isso aqui. Essa é a representação da minha relação R, tá bom? Pessoal, então para encerrar agora esse conceito aí, a gente vai ver sobre domínio e imagem de uma relação, tá? Então, ó, o que acontece? Eu tenho lá meus dois conjuntos, agora são conjuntos diferentes, tá certo? Do exemplo anterior, ó, o elemento menos 2, 3 e 5 pertence a A e esses daqui pertencem a B. Aí, foi aplicada uma regra igual o exemplo anterior, tá? Uma regra diferente. E deu justamente esse conjunto aqui, ó, de pares ordenados, tá bom? Eu não sei que regra é essa, tá bom? A gente não precisa saber agora. Eu quero que você se concentre. A gente já chegou à relação, a esse conjunto aqui, ó. Beleza. Aí agora eu quero saber o seguinte, ó, a pergunta: qual é o domínio de R? Ou seja, dentro desse conjunto aqui, o que eu chamo de domínio? Quais são os elementos que fazem parte desse domínio desse conjunto R aqui? Eu não quero saber desse nem desse, eu quero saber do domínio da relação. Bom, o domínio de R, ele é formado pelos elementos, todos os primeiros elementos formados aqui na relação. Então, você vai olhar, ó, o 3 é o primeiro elemento, aqui também, aqui é 5, 5 e 5. Então, olha só, quais são os elementos que se repetem aí, ó, que são os primeiros elementos? A gente tem o seguinte, ó, a gente tem o 3, certo? E a gente tem o 5, são os únicos números que iniciam aí, certo? 3 e 5. Eu não vou ficar repetindo 3, 3, 3, 5, 5, 5 não, tá, pessoal? Se é um número só, eu só coloco ele. Ó, beleza. E qual que é a imagem? A imagem dessa relação aqui. Eu vou olhar para todos os pares ordenados e vou pegar todos os segundos, tá? Então, por exemplo, aqui é menos 1, 1, 4, menos 1 de novo, 1 e 4. Então, olha só, menos 1 está se repetindo. 1 também e o 4 também. Então, pessoal, qual que é a imagem dessa relação? É o menos 1, o 1 e o
4, certo? Eu não tenho mais nenhum outro número, tá? Então, isso é o que a gente chama de domínio. Você vai olhar os primeiros números, vai ver se tem repetido, se não tem. É isso, são os primeiros, é o x. E a imagem é formada pelos segundos elementos, ou seja, o y. Você só vai ter cuidado de mapear todos para não esquecer nenhum. É basicamente isso, tá? E aí, ó, eu consigo representar isso aqui também pelo diagrama de Venn, ou diagrama de flechas, né? Então, vamos fazer o diagrama lá. Ó, a gente está acostumado já. A gente tem aqui, ó. Agora, a gente vai fazer o seguinte, ó. Conjunto A, certo? Conjunto B. Vou fazer um pouco maior aqui. Conjunto A e o conjunto B. A e B. Então, a gente tem os elementos aqui do conjunto A. Menos 2, 3 e 5. E no B nós temos menos 1, 4, 6 e 7. Aí a gente fez a relação e encontrou isso daqui, ó, esses pares. Vamos combinar esses pares aí, colocando as flechas neles, ó. Vamos lá. O 3 está com menos 1, o 3 está com 1 e o 3 está com 4. Depois, o 5 está com menos 1, o 5 está com 1 e o 5 está com o 4. Ó, professor, ficou elemento de fora. Tudo bem, não tem problema. É exatamente isso. Às vezes, numa relação, a gente vai ter elementos que vão ficar de fora, que vão sobrar, tá bom? E aí, ó, como é que eu represento, então, o domínio? Ó, ele já está representado, ó. Tá vendo? Tá partindo daqui, ó. São os primeiros elementos. Aí, o que você pode fazer aqui, ó? Só para destacar, ó. Isso daqui é o meu domínio. Qual é a minha imagem, professor? Ó, é o que está chegando aqui, ó, tá vendo? Onde as flechas estão chegando. Isso daqui é o meu conjunto imagem. Tá vendo? Ó, conjunto domínio e conjunto imagem. O restante é o que sobra, tá bom? Então, se eu pedir para vocês representarem por diagrama de flechas, é só vocês fazerem isso. Não sai marcando tudo, não. Você tem que ir na combinação de acordo com a relação e ver, ó, o que parte é daqui e o que chega são esses daqui. Tá bom, pessoal? Então, é simples assim esse assunto. Façam os exercícios do capítulo. Nós temos aí da página 144. Então, ó, vou deixar aqui para vocês. Exercícios. Temos da página 144, a parte de atividades. Bem tranquilo. A gente tem da página 146 também, tá? Das atividades aí. Então é isso, pessoal.